Oi, gente. Hoje, antes de começar falando nisso, queria lembrar vocês da nossa comunidade do Apoia-se, né? Em que diversas pessoas que gostam do canal podem participar de diferentes maneiras. Inclusive, agora em agosto, vai acontecer um bate-papo ao vivo em que a gente pode conversar de uma maneira mais próxima, mais direta, né? Sobre o canal, sobre as perguntas de vocês. Então, quem quiser, inscreva-se aí no Apoia-se. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta de Flávio Ferrari. Bela camisa, professor Dunker. Falando nisso, o que a psicanálise tem a dizer sobre a moda? Então, Flávia, muito simpática aqui a sua pergunta. Resolvi repetir a camisa que eu estava usando quando você viu esse vídeo aí. De fato é uma das brincadeiras que a gente faz aqui, achar umas camisas diferentes, né? Mostrar que tem mensagens que passam por outros códigos também, né? Por outras semiologias. Aliás, incitamos-vos a mandarem perguntas nos nossos comentários. Tem gente que ainda não sabe algumas coisas sobre esse canal. Por exemplo, que nós não roteirizamos as respostas. Eu sei que tem gente que diz, isso é mentira, mas não tem preparação. A gente busca os livros aí mais para oferecer como referência, né? E que as respostas, elas tenham uma estrutura assim de xiste, né? Tem que ser assim meio rápidas e transmitir uma ideia. E faz parte do xiste, então, que a gente tem um diálogo com a moda, né? Nem sempre a moda mais atual, como dizem os nossos comentadores. Então, se você ainda não sabe, Aqueronta, que no final tem Aqueronta Movemo, Aqueronta é uma figura mitológica, é o barqueiro que transportava as almas, né, do mundo dos vivos para os mortos, né? Então, se colocavam duas moedas, uma em cada olho, para pagar a travessia, né? E daí a gente tomou a ideia de que também a psicanálise é uma travessia entre duas margens, homenageando talvez uma terceira margem aí, com o Guimarães Rosa. E o Aqueronta é um ser híbrido, né? Um ser de passagem, um diplomata, um comunicador entre mundos, de acordo com a nossa simpatia, né? Pela declaração de Lévi-Strauss, aceita por Lacan, né? Assim aproximativamente, de que um psicanalista é um xamã, né? Um xamã moderno. Que nós não temos que nos envergonhar da nossa origem, né? Nos xamãs, nos charlatões, né? Charlatões são aqueles que falam, né? Nos psicoterapeutas, nos médicos da alma, Seelenarzt, nos cuidadores de almas, nos aconselhadoras, nos religiosos, nos diretores de consciência, então, toda essa fauna, né? de pessoas que se depararam ao longo da história com o sofrimento humano e o enfrentaram por meio de palavras. Então, com isso a gente homenageia, né, com a figura da Aqueronta, a gente homenageia esse, segundo Viveiros de Castro, né, que é o xamã, o diplomata entre mundos, o andrógeno, aquele que fala várias línguas, aquele que consegue ao mesmo tempo ter a perspectiva de um mundo e de outro mundo, né, que consegue ler várias linguagens, né, que tem, portanto, vários letramentos, né, racial, de gênero, de classe, de etnia e tantos outros, né. E a expressão Aqueronta, ela foi usada pelo Freud na epígrafe do seu trabalho fundador, né, a interpretação dos sonhos. É uma citação de Horácio, talvez aparece também em Virgílio, dois poetas latinos, né, que diz lá, né, sine que os superos Aqueronta movemo. Está escrito lá em latim, né, e que diz justamente, se não posso mover os céus, né, vou mover os infernos, os reinos subterrâneos. Então está posta aí essa relação entre mundos, né, o barqueiro entre mundos, e está posta essa ideia que a gente usa aqui para brincar que o nosso Aqueronta é a parte, portanto, de baixo dos vídeos, também conhecida como
comentários. A pessoa pode colocar ali nos comentários a sua pergunta. Por isso eu digo, se você tem mais inquirições, se você tem mais dúvidas, se você tem mais críticas, escreva na aba do canal, também conhecido como comentários, ali embaixo, bem embaixo, perto do Estige, perto dos domínios de Plutão, para onde vai Proserpina, para onde vai Perséfone, onde está ali esperando por você Cérbero, o cão de 3 cabeças, onde está Prometeu e seu fígado sendo comido, onde está Sísifo e sua roda que vai e volta, onde estão as 50 Danaides, que estão enchendo o tonel que está furado, onde estão todos esses que vivem esse parque zoológico do gozo, que são os personagens do Estige, do Inferno, do Averno, também dos Campos Elíseos, segundo os gregos. Sim, esse é um canal antropológico grego ameríndio e que gosta que vocês coloquem coisas embaixo, se os superos. Não somos a mexer com os céus, com as nuvens, com os reinos superiores. O nosso domínio são os reinos inferiores, onde está então o nosso padroeiro máximo, Aqueronta Movebo, né? Me dirijo para baixo, e Aqueronta, o barqueiro, né? São duas, o verbo, né? E o personagem grego. Temos uma pergunta que diz respeito à moda em psicanálise. Alguns vão dizer, isso não tem nada a ver, afinal, não é pelo fato que a psicanálise está na moda que ela tem uma moda. Há vários trabalhos importantes sobre psicanálise e moda, e eu resenharia aqui, vocês vão ter uma surpresa, hein? Um trabalho mais antigo de Mauro Mendes Dias, meu querido colega, amigo, camarada, esse é o passado pecaminoso. Escreveu o livro Moda, Divina Decadência, um ensaio psicanalítico lá nos anos 80. Um livro bem legal, né? Abordando esse aspecto aí da moda, que é o fato de que a moda passa, né? A moda, ela tem uma efemeridade, a moda tem aquele seu momento máximo em que tudo se torna obrigatório, mas depois também igualmente esquecido. Daí que a moda seja uma invenção que faz assim a essência, né, da modernidade, enquanto esse registro em que o nosso grande valor é a novidade enquanto novidade. Em contraste com a antiguidade, Idade Média, que parecia haver um valor assim intrínseco naquilo que era o antigo, o velho, o originário, né, o arquetipalmente, né, que estava nas origens de tudo. Não, nós os modernos gostamos do novo, né, nós somos aficionados pelo novo e, portanto, sofremos cronicamente com esse estado, né, o século XIX, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, todos esses, principalmente franceses, citei aqui, que estavam às voltas com a charonne, né, que é a carcaça, né, pintada também pelo Serrois, e que posta em versos por Baudelaire, né, que é a ideia de que somos decadentes, né. Viver é um processo de erniedrigung, né? Um processo de perda de forma, de perda de potência, de perda. Né? Por quê? Porque a cada dia que passa nos tornamos mais assim, menos novos, né? Mais distantes daquilo que seria o evento inicial. Mas depois do livro do Mauro, a gente tem um livro do Ayrton Embacher, 1999, Moda e Identidade, a construção de um estilo próprio. Então aí aparece no trabalho do Ayrton, que trabalha com moda até hoje, né? Essa ideia ascendente nos anos 90, né? De que o estilo é o homem. Citação do Buffon, esse naturalista do século XVIII, que o Lacan toma emprestado para dizer, então o estilo é o homem, mas eu vou acrescentar algo novo, né? O estilo é o homem a quem a gente se dirige. Eu vou acrescentar o novo do novo. O estilo é o homem a quem a gente se dirige, mas também o objeto. O estilo é o objeto. Mas eu vou acrescentar algo novo. O estilo é o homem a quem a gente se dirige, o objeto, mas também a
corte, a queda, a perda do objeto. O estilo para o Lacan é um conceito muito importante, ele é uma noção, né? Tem vários trabalhos, o Gilson Iannini vamos dizer assim, definitivo nessa matéria, né? Sobre estilo e verdade em Lacan. Porque o Lacan vai dizer assim, olha, o que se transmite, né? O que se transmite numa psicanálise é a psicanálise. Como é que se transmite um estilo, né? O que marca as profundas diferenças entre essa escola e outra escola de psicanálise, entre um analista e outro analista? O estilo. O estilo que para o Lacan não é o que era para os românticos, uma espécie de conciliação entre o universal da linguagem com o singular do autor, né, gerando um novo particular, né, uma nova forma estética. Na estética, aliás, esse é um conceito arcaico, antigo, meio assim, sem grande utilidade, né, meio classificatório. Mas o Lacan foi lá e recuperou ele, né, para falar dessa singular forma como cada um impõe-se e lida com separações, com lutos, né, com perdas, com a castração, né? Esse é o estilo de cada um. Mas veja, isso subverte o sentido popular de estilo, né? Por que o estilo se tornou uma obsessão nos anos 20, 30 e depois voltou nos anos 90? Porque o estilo é um sinônimo para personalidade. Se você tem personalidade, você tem estilo, né? E se você tem estilo, você está resolvendo esse grande problema, né, engendrado pelas sociedades de massas, né, que vai dizer todo mundo igual, uniformidade, e ao mesmo tempo existe o diferente dentro do diferente. Existem as diferenças que não contam, que não têm valência, né, que não fazem diferença, e existe aquilo que faz de alguém um herói, um sujeito diferenciado, um sujeito que tem algo que os outros não têm, que tem liderança, que tem... Bom, no fundo você pode colocar todos os atributos fálicos, né? O Lacan vai dizer assim, justamente não, né? O estilo não tem que ver com o seu falicismo, né? O estilo tem que ver com como, Art of Losing, Elizabeth Bishop, como você perde, né? Como é que você lida com as derrotas? Como é que você lida com as contrariedades? Como é que você lida com os infortúnios, com as suas fragilidades, com todo o seu universo, vamos dizer assim, de faltas, perdas e ausências. Bom, então a ideia de constituir um estilo próprio, né? Vamos falar dessa palavra próprio, né? É uma das figuras da subjetividade moderna, né? Tem o ipsos, né? Só eu sou ipso, não tem ninguém que pode me substituir. Tem o idem, né, que é o mesmo, então nós estamos diante da lei, né, em posição de igualdade, né, estamos, vamos dizer assim, somos da mesma substância diante daquela categoria ou classe. E a gente tem o proper, né, onde vem o amor proper, né, o amor propre do Rousseau, em oposição ao amor sui, e que é uma das vertentes do narcisismo, né? Então você pergunta, do que é feito o narcisismo? É como alguém é ao mesmo tempo insubstituível, como alguém é igual aos outros, exerce sua mesmidade, e como alguém se apropria do seu nome, se apropria das cartas que a vida lhe deu, se apropria dos seus objetos, se apropria dos seus bens, né? Ou seja, o estilo não é um assunto de ter ou não ter, é um assunto sobre como ter, né? Como você tem o que você tem. E eu já atendi vários modelos, né? Modelos profissionais, passarela e tal, e todas elas diziam uma coisa que eu achava muito intrigante, que é assim, você segura ou não? Você segura essa peça? Né? Segurar a peça é assim, suportar vestir aquele semblante, né? É suportar tornar aquele semblante próprio, né? Ou seja, aquela modelo, ela muda de roupa, 50 vezes durante uma passarela, mas ela mantém um traçonário, algo que diz ali, é a Gisele, né? É a Crawford, é aquela modelo que segura um conjunto vasto, né, de semblantes, mas não todos. Isso é muito interessante. Uma boa
modelo, ela vai dizer, essa eu não consigo, essa não é para mim, essa eu posso até fazer, mas não, eu não vou segurar. Né? Você já conhece os seus limites, assim como as antigas musas, né, que posavam para a pintura, né, que exigiam toda uma técnica de como você se coloca sem posar para uma foto, como você se coloca sem fazer caras e bocas, sem acusar o golpe do olhar do outro diante de uma câmera. Também já lidei com muitas pessoas que tinham que encarar assim, um público, né? E um ator, um apresentador, um humorista, né? E é extremamente difícil você fazer o que faz mais o olhar, né? Mais a outra cena, mais a maneira como o outro te vê. Temos então, mais recentemente, o trabalho de Pascal Navarre, Moda Inconsciente, Olhar de um Psicanalista, né? Onde a gente volta para essa ideia de que a psicanálise tem uma leitura sobre a moda. Ela tem uma leitura sobre a moda porque a moda é um fato social, né? Porque a moda envolve uma política do olhar, porque ela envolve uma política do mostrar e, portanto, do esconder, porque a moda envolve aspectos muito fortes, né, das nossas identidades. Então, se a gente quer pensar, né, relações entre eu ideal e ideal do eu, relações que têm que ver com distância, né, porque a primeira característica, né, da construção de uma imagem é a que distância você se coloca, né? E essa distância não é só a distância física, né? Você se coloca a um palmo de uma obra de arte, você não vai ler a obra de arte. Se você se coloca muito distante, vai ser só um ponto na paisagem. Se você se coloca num lugar específico, a obra de arte vai exercer sobre você um poder aniquilador, um poder de admiração, né? Um poder de desamparo até. Ou seja, se trata de como a gente lida com isso que o Lacan, no Seminário 11, chamou de a armadilha para o olhar. A moda, né, como a pintura, é uma armadilha para o olhar. Né? Como a maquiagem é uma armadilha para olhar, como o uso de acessórios é uma armadilha para olhar, a maneira como você se coloca nessa distância para o outro e como você lida com o olhar do outro e como você lida com o fato de que você não se vê ali onde o outro te olha. Ou seja, tem algo que nos escapa, né? Que é onde está a câmera que está me pegando agora. Isso para quem faz YouTube, para quem está presente publicamente, é dramático, porque, em primeiro lugar, você vai se tornando um personagem, né? As pessoas vão editando aquilo que você fala, vão pondo títulos no que você fala, não é você que dá, mas é a editoria, é a pauta, não sei o quê, e as pessoas que não têm a menor noção de como isso tudo é um semblante, né? Ou seja, uma produção, né? E elas acreditam que é você que escolhe o título do clickbait, que é você que escolhe, que vai pôr lá essa imagem, que é você que escolhe, que é você que edita o seu texto. Não é nada disso. Né? Quer dizer, cinema, jornalismo, a produção, né, de imagens públicas, ela é sempre coletiva. Né? Um monte de gente dando palpite, editando, mas tudo bem. Então a pessoa está lá no seu diálogo imaginário e ela põe a câmera onde ela quiser e ela põe o olhar onde quiser. E isso ocupa e destrói, é um exercício forte para muitas pessoas, né? Que vão então dar as voltas com essa relação que a pessoa tem com a moda. Muito interessante, né? A minha querida Márcia Jorge tem estudos e uma prática bastante extensa sobre isso, né? Tanto no universo da fotografia, quanto da propaganda, quanto do stylist, né? Que é assim, não é sobre uma imagem bonita, né? É sobre você, né? É sobre você e essas questões estruturais, né? Que o Lacan eu acho que sintetizou com essa noção tão interessante, tão pouco usada, eu acho, que é a noção de semblante. Semblante é a dominante de um discurso. Né? Semblante é uma mistura entre escrita, né, letra, significante e signo. Puxa, mas então tudo isso pode formar uma unidade? Pode. E aí esse é o problema da moda. Né? Quer dizer,
A moda é um sistema, como mostrou Barthes, sugiro a vocês o sistema da moda para começar a conversa, né? Em que a gente tem, uma posição na moda, dialoga com o que veio antes, anuncia o que vai vir depois. A moda ela tem ciclos longos, tem ciclos curtos. Toda moda ela propõe também uma espécie de antimoda, né? Quer dizer, não é fácil você acertar e estar fora da moda, porque você não precisa trair aquele momento, mas você tem que se pôr uma certa relação de antinomia, de oposição com essa doxa, né? Doxa como opinião, a maneira como a gente deve se vestir. E daí propõe essa ideia, se existe uma norma, né? Se a gente deve se vestir assim, é a partir dessa norma que vão se formar o quê? Os desviantes, os marginais, os que estão se opondo, os punks, né? A gente pobre, inárrima, nossa querida que a articuladora de Instagram escolhe as imagens, a gente foi homenagear o movimento punk, gente, vamos fazer uma homenagem a ele, já vem gente dizendo que a gente estava desabonando os punks. Vamos ler a notícia toda até o fim, vamos fazer um exercício mínimo de hermenêutica, de interpretação de texto, né? Nós não temos nada contra os punks, adoro o Ramones, tava lá os Sex Pistols, adoro todas essas histórias, foi um movimento de alta voltagem psíquica de esquerda na Inglaterra, pós-Fabril, Johnny Rotten, Sid Vicious, essas são meus heróis. Aqui que a gente vai querer briga com os punks? Nem se fossem punks junguianos a gente ia brigar. Esses não, esses não. Deixa esses para depois, deixa. Mas vamos continuar aqui com a nossa moda. É o trabalho da Gabriela Cristina Máximo, né? As marcas do vestir, entre autoestima, psicanálise e moda, né? Então aí, olha só, né? Começou lá com o Mauro, Divina Decadência, né? A moda com outro mundo, né? O mundo das passarelas europeias, Milão e etc. Daí foi pro Ayrton, moda e identidade, estilo de vida, sou eu. Depois foi o olhar, o problema do olhar, moda e inconsciente, o olhar da psicanálise, e agora marcas, né? Branding. Cada maneira de se vestir vai colocar não só um semblante, mas te incluir num certo discurso, né? Lembra que o discurso é composto por um semblante, um outro, né, que eu preciso chamar de outrem, ou destinatário, para não confundir com o outro, o grande outro do resto da teoria lacaniana. É o lugar da produção, né, ou da mais-valia, ou do mais de gozar, e o lugar da verdade. Então, muita gente diz assim, olha, detesto a moda, isso tudo é mentira, isso tudo é um reino da imaginação e da alienação, porque Coco Chanel, Herskovitz, são todos assim, um imaginário, né? Aquele que emite opiniões a partir da psicanálise, isso é um mundo imaginário. Aquele que se mete a falar dos youtubers, dizendo que esses são narcísicos, eles estão ali no imaginário. O cara não publica uma coisa decente, só cita vergonhosamente, parasita os autores decoloniais, fez um livro péssimo ainda com a sua senhora, né? Que era uma oportunidade de fazer o casal. Vamos ver se o casal entrega alguma coisa. Não, nada. Só esse tipo amontoado de preconceitos, né? Esse imaginário. Bom, não tem nada de imaginário na relação que as pessoas vão ter aí com a verdade, né? Se a gente está falando no semblante, se a gente está falando em algo que engana, que fisga o olhar, em algo que é um sucedâneo do indivíduo, que é um sucedâneo daquele que assume a língua que fala, né? A gente está falando de uma criação de si, né? Uma ficção de si, né? E que devia ser mais respeitada, porque de erro em erro a gente descobre a verdade. As oposições da verdade, elas são o caminho, né, para a paixão da ignorância.
Elas são um caminho para como a gente descobre algo sobre o sujeito. É ali onde ele nega, é ali onde ele mente, é ali onde ele se aliena, é ali onde ele faz a errância dele, é ali onde ele faz semblante. Então, a maneira como os sujeitos se comportam, no sentido de se sustentam, né, como semblantes, que a gente vai também inferir, né, o que suporta esse semblante, que é a verdade, né, o que está embaixo desse semblante, que é a verdade desse sujeito. Então, tanto aquele que está agarrado a uma imagem, quanto aquele que odeia o seu registro de imagens, quanto aquele que acha que é só porque a imagem é imaginário, como aquele que odeia o sistema da moda, porque ele é um sistema dentro do capital, que explora o imaginário no sentido dos ideais de eu. Sim, isso aí está posto, mas isso aí está posto para todo mundo, né, gente? A moda não tem essa prerrogativa só porque ela está ali na criação, né, de novas formas, na reprodução, né, também de formas ideológicas. Mas como é que a gente se relaciona com a ideologia? Esse aqui é o ponto. Como é que a gente se relaciona com esse mundo invertido? Né? Muito importante, né? Porque para a vida das pessoas, sustentar os seus semblantes é uma função psíquica básica. Né? O que começa a acontecer quando a depressão começa a pegar mais forte? Eu não consigo mais fazer de conta que. Eu não consigo mais fingir que. Tá? E as roupas, a moda, são, como para os ameríndios, os nossos escafandros, né? São as nossas fantasias. São as maneiras que a gente encontra de dizer algo sobre nós. Né? Aquele que acha que a moda é rotulagem de pessoas, o mesmo que olha para a psicopatologia achando que aquilo é um zoológico, não entendeu nada. É importante, então, a gente olhar para essa riqueza, né, de olhares e de questões sobre a moda, porque a moda fala do sujeito, fala da verdade do sujeito, fala como ele pode ser lido e como ele se oferece a ler, né? Tem a carta de amor e tem a moda, né? Como você se vira com a moda, né? Escravo, senhor, ou mero portador de uma carta para um além que a gente nem sabe com quem está falando. É isso aí. Para mais fragmentos de bolsas e camisas e imagens e pinturas e maquiagens, entra no aqui Clinique do Aqueronta Movebo, Victoria's Secret, tá? Para vocês, Secret. Use os últimos achados aqui da Tommy Hilfiger, da Hermès, das bolsas da mais alta especulação luxuriosa, né, que não serve para nada e por isso é tão importante. Do Aqueronta Movebo.